para falar sobre este tema, falando sobre a Igreja do Senhor. Como é importante estarmos em la casa do Senhor. Amém? Pode sentar, né? Já está todo mundo sentado. Então, por que se chama a igreja coluna e baluarte da verdade? Por quê? Né? Vamos ler aqui em 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Vamos ler o 14, porque está muito junto e é um testemunho de que Pablo está falando para Timoteu. Timoteu era um jovem, e o jovem, o Senhor quer ser jovens, brilhantes. O Senhor chama também os jovens, com compromisso com o Senhor. Amém? Então, esse jovem tinha um compromisso grande com o Senhor e foi discipulado por apóstolo Pablo. E ele recebeu a missão, recebeu a mensagem que o Senhor tinha para ele. Diz assim, 3,14. Isto te escrevo, a um que tenho a esperança de ir pronto a ver-te, para que, se tardo, sepas como deves conduzir-te em la casa de Deus, que és la igreja de Deus vivo, coluna e baluarte de la verdade. Amém? Então, esse aqui, apóstolo Pablo que escreveu na primeira carta de Timoteu, sobre a responsabilidade que Timoteu tinha, agora, como um pastor jovem, de estar levando a igreja de Éfeso, para que essa igreja tivesse um crescimento com o Senhor. Então, Pablo expressa seu desejo de ver Timoteu, porque ele está lejos, está em outras viagens. Pero, em caso de que se demore, né? Se eu demorar muito, né? Comporte-se, comportar a gente em la casa de Deus. Amém? Então, ali o apóstolo Pablo estava doutrinando, tinha doutrinado já, e estava doutrinando Timoteu, para que ele fosse realmente um pastor com responsabilidade. Um pastor jovem. Pense que como o Senhor chama o jovem. O Senhor chama quem quer. O Senhor está chamando muitos, pero muitos não escutam seu chamado e não obedecem. É porque a palavra, ela manda obedecer. Então ele diz que a igreja é a casa de Deus e é a casa onde é edificada. A casa de Deus é uma assembleia, não é um edifício, é uma assembleia. Estamos aqui congregados, chama-se Igreja de Deus. Então, quando o apóstolo Pablo, por que então ele doutrinou, por que então ele ensinou a Timoteu? Porque ele viu algo em Timoteu. Ele viu um jovem com compromisso com a palavra. É isso, meus irmãos, que o Senhor quer de nós outros, compromisso com a palavra. Não somente está na igreja hoje, amanhã não vem quando quer, hoje vem na hora que quer e não tem responsabilidade com horário, não tem nada, não tem compromisso com Deus. Então, se o Senhor chama, aí é que está o chamado. É aquele que recebe, aquele que quer realmente ser a vontade do Senhor. Então, se o Senhor Jesus, em Mateus 16:18, ali ele estava dando uma indicação de que seria o quê? A igreja do Senhor agora no futuro. Diz assim, eu também te digo que tu eres Pedro, e sobre esta roca edificarei minha igreja, e as portas de Hades não prevalecerão contra ela. Mira que poder o Senhor deu para a sua igreja. Nem o diabo pode cerrar a igreja, amém? Pero o diabo tenta cerrar a igreja, tenta sacar os membros da igreja, tenta fazer coisas, coloca conversação dentro da igreja, distração dentro da igreja, para que a igreja não tenha um amadurecimento, não tenha amadurecimento em crescimento,
Então, apóstolo Pablo estava ali doutrinando e ensinando Timoteu. Timoteu era um jovem, como eu já falei, e uma pessoa comum, como nós outros, pero o Senhor capacita. Então, se você quer ser capacitado pelo Senhor, Ele capacita para ser de você, jovem, um Timoteu. De ser um jovem brilhante dentro da igreja. Pode ser um jovem que tenha muito futuro dentro da igreja, crescer com Cristo. Aleluia. Esta, agora, é uma nova assembleia que ele habla. Jesus dijo que inauguraria esta igreja no futuro. Ou seja, ali, o Senhor já estava falando de Hechos capítulo 2, porque a promessa viria com o Espírito Santo do Senhor e edificar sua igreja na terra. Amém? Então, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, a igreja ali estava sendo edificada. O Espírito Santo estava ali formando uma igreja na terra, porque o Senhor já tinha falado que as portas do Hades, que é o inferno, jamais poderia cerrar a igreja. Diga amém. Porque o diabo tenta, pero não consegue. Aleluias. Porque é promessa de Jesus. Glorificado seja exaltado o nome do Senhor. Esta era uma nova assembleia de que Jesus falou. Nós outros estamos juntos, reunidos aqui, uma nova assembleia em Cristo Jesus. Amém? Porque o Senhor já tinha imaginado, já tinha um propósito com nós outros nesta tarde, meus irmãos. O Senhor, desde a criação do mundo, já tinha um propósito com o seu povo. Que sua igreja seria edificada no nome dele. Amém? Então, aqui diz que quando chegou o Espírito Santo, tal como Jesus prometeu em João 14:16, porque o Senhor já tinha ali preparado os discípulos para formar uma igreja. Amém? Amém? Os discípulos somos nós outros. E o Senhor está preparando cada um de nós outros. Basta somente querer, basta somente desejar fazer a obra do Senhor. Aqui, o Senhor disse que Ele ia enviar seu Santo Espírito. Você tem em Bíblia, habla aí para que podamos acompanhar. Não se queda somente escutando, mas lendo a palavra, que é importante. E a palavra nos edifica a cada dia. 14:6. Jesus lhe dijo, 14:16. E eu rogarei ao Padre, e os dará outro Consolador, para que este esteja com vosotros para sempre. 17. Espírito de verdade, el qual o mundo não pode receber, porque não lhe vê, nem lhe conhece. Pero vós outros conheceis, porque mora com vós outros e estará em vós outros. Amém? O Espírito Santo está em nós outros, meus irmãos. Que promessa maravilhosa, que o Espírito Santo está em minha vida. Você tem que crer que está em sua vida. Que o Espírito Santo faz obras maravilhosas em nossas vidas quando desejamos, quando nos entregamos, como Timoteu se entregou. Amém? Amém? Basta querer, solamente desejar, servir ao Senhor. Então, meus irmãos amados, como somos tão privilegiados, a igreja do Senhor tem um privilégio grande de ter um Deus todo-poderoso que comanda a sua igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Amém. Aleluia. Por isso que as portas do Hades não prevalecerão. Aleluia. Que promessa maravilhosa. Mira, tem várias igrejas aí, centros, grupos que se reúnem, mas no nome de Jesus não funciona. A igreja do Senhor Jesus, ela só está de pé por causa dele, porque Jesus deu uma promessa. Ele é o cabeça da igreja, ele tem poder sobre o inferno e a terra, tem o poder, é dele. A Bíblia diz que o céu e a terra é sua plenitude. Já imaginou que coisa tremenda? Temos um Deus tão maravilhoso em nossas vidas, por isso que estamos aqui. Aleluia. Que o Senhor nos chamou para estar reunidos em unidade em Cristo Jesus. Aleluias. Então, se João aqui, o Espírito Santo dinamizou a igreja, guiando os apóstolos para que recordaram
todo o que Jesus lhe havia ensinado. O Espírito Santo nos recuerda toda a palavra do Senhor. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo está em sua igreja. O Espírito Santo está ajudando o seu povo a prosseguir. E aqui vamos outra vez para João 14, 26. João 14, 26. Diz assim, mira, como a palavra é tremenda. 14, 26. Mas, mira a promessa, que o Senhor falou que ia enviar um Consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, aquele Padre enviará em meu nome, ele os ensinará todas as coisas que os recordará tudo o que os he dito. Aleluias. O 16:13 diz assim, mire, lê aí na sua Bíblia, porque todos têm Bíblia. Todos têm Bíblia nesta igreja, sim ou não? É um momento de escudrinhar a palavra, para aprender um pouco da palavra. 16:13. Pero quando venga o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, porque não hablará por sua própria conta, senão que hablará tudo o que ouvir, e os hará saber as coisas que haverão de venir. Aleluias. De venir. Aleluias. E ele os hará saber as coisas que haverão de venir. O Espírito Santo chegou em Hechos, capítulo 2. Quando todos já sabem da promessa que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, ali naquele dia de Pentecostés. Essa igreja foi o quê? Fortalecida. Ali estava se formando a igreja do Senhor. Então, por isso que Jesus disse, a promessa, não se quede triste, não se quede envergonçado, não se quede triste quando entrar aqui nesse lugar e ver pouca gente. Amém? Porque o que importa é que o Espírito Santo está em sua vida e em minha vida. Amém? O Espírito Santo está movendo cada um de nós outros, porque somos igreja do Senhor. Aleluias. Então o Espírito estava ali formando sua igreja. Então vamos para 1 Coríntios 12, 13. Que o Senhor ali, depois da descida do Espírito Santo, o Senhor pensou a ser grandes coisas e a promessa se cumpriu. 1 Coríntios 12, 13. É bueno, meus irmãos, escudrinhar a palavra. Quando alguém está falando da palavra, anote, escreva. Depois vai estudar. Você crescer em Cristo Jesus. 12, 13 diz assim, porque por um só Espírito fomos todos bautizados. Aleluias. Em um corpo, seja judeus e gregos, seja escravos ou livres, e a todos se nos deu a beber de um mesmo Espírito. Aleluias. Então, se o Senhor ali deu o Espírito para todos, fomos bautizados. Quando recebemos Jesus, você que é noivo convertido, quando recebe Jesus com o coração sincero, você recebe o Espírito Santo. Amém? E você recebe o selo. Você agora é propriedade exclusiva do Senhor. O diabo não lhe toca. Aleluia. Porque o Senhor falou que a igreja é dele. E as portas do Hades não prevalecerão sobre ele, ou seja, sobre nós outros. E o Senhor está nos guardando, nos guiando, nos protegendo. Aleluias. Então, em Efésios diz que fomos selados e habitando em todos os crentes, ou seja, o Espírito Santo nos selou, deu um selo. Sabe que coisa tremenda? Nós somos uma mercadoria valiosa, temos um selo original do selo. Glória a Deus. Se você crê, diga aleluia, diga amém, dê glória a Deus, porque isso é um privilégio, sabe? Tem muitos, como eu falei uma vez aqui, muitas igrejas já foi. Tem muitas igrejas satânicas, monumentais, enormes, no mundo todo. Está se formando essas igrejas diabólicas. Pero não tem poder nenhum, não tem o poder do inferno. Pero nós outros, temos a igreja tica, temos o poder de Deus. Amém? Amém?
podemos orar, podemos manifestar, pedir ao Senhor para se manifestar em nossas vidas com poder e graça, podemos fazer coisas tremendas, podemos evangelizar, podemos, pelo menos por enquanto neste país, podemos evangelizar, diga amém, porque temos liberdade religiosa de podermos manifestar o poder desse Senhor através de nossas vidas. Tem países que não podem, meus irmãos, vocês sabem disso, muitos desconhecem. Pero tem países que não podem andar com a Bíblia, não podem nem andar com o celular, porque o celular não baixa nem Bíblia online, porque é vigilância total pelo governo. Então, se nós outros temos tanta liberdade, que deixamos essa liberdade se perder. Que não damos o quê? Valor a este evangelho maravilhoso. Que perdemos tempo. Sabia que perdemos tempos às vezes? Perdemos tempo de estar na presença do Senhor, perdemos tempo de estar orando, perdemos tempo de estar lendo a Bíblia, perdemos tempo até dentro da igreja, quando nos reunimos, estamos perdendo tempo, porque às vezes estamos com o celular, vendo outras coisas que não tem nada a ver, estamos perdendo tempo. Sabe por quê? Talvez eu não goste dessa predicadora, talvez eu não goste desse predicador e não escute porque eu não quero, mas o Espírito Santo está aí vendo todas as coisas. Aleluias. Sabia que naquele tempo, naquele dia, tudo vem na memória. Sabia disso, meus irmãos? A memória de Deus é maravilhosa. Tudo que hacemos nesta terra está sendo gravado. Aleluias. Do tempo que perdemos e não damos valor. Aleluia. Então, se vamos dar valor a este tempo, vamos valorizar o Espírito Santo em nossas vidas, porque somos selados. Recebemos o selo desse Senhor. Todos os crentes receberam esse selo. Diga amém. Se você é crente, diga amém. Se você serve ao Senhor, diga amém. Aleluia. Se ainda não serve ao Senhor, Senhor, eu não quero perder meu tempo nesta terra, porque o tempo está acabando, está findando. Aleluias. Uma coluna é uma estrutura de suporte e um baluarte é uma base fundamental. A igreja está fundada sobre uma roca. E as portas do inferno, aleluia, não podem prevalecer contra ela, aleluia. É tremendo, meus irmãos, esta palavra, foi Jesus que falou. A natureza estável da igreja, la converte em um fundamento sólido e permanente da verdade, aleluia. Quando chegam as tormentas da persecução e sopram os ventos del câmbio e se oem las ráfagas de erro, a igreja permanece firme em seu respaldo e preservação da verdade. Aleluia. Pode vir o que vir, vento, persecução, pode vir enfermidade, pode vir coisas em nossas vidas, meus irmãos, pero a verdade permanece. A igreja é um lugar onde poder aprender e caminhar com Ele, com Jesus, aprender da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Ele, aleluia, disse que temos que conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Sabe que a verdade, meus irmãos, poucas pessoas não gostam de escutar a verdade, porque a verdade dá o quê? No ouvido? Na verdade incomoda. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Padre, senão por mim. Então, se a verdade, a igreja predica a verdade. A igreja está fundamentada em la verdade. A igreja jamais vai ser, aleluia, destroçada, porque Jesus disse que nada vai destruir a igreja, o povo de Deus. Amém? Os membros da Assembleia deviam falar e actuar de maneira coerente com o que Deus havia revelado. Os membros da Assembleia, que somos nós outros, deviam falar e actuar de maneira coerente com o que Deus havia revelado. Vamos para 1 Pedro, abra aí sua Bíblia, glória a Deus, 1 Pedro 4, 10, 11. Diz assim,
Cada um, segundo o dom que ha recebido, ministre-lo a los outros, como buenos administradores de la multiforme graça de Deus. Se algum não habla, hable conforme as palavras de Deus. Se algum não ministra, ministre conforme ao poder de Deus. Para que em todo seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, Ele tem o império por os siglos de los siglos. Amém. Viu como aquela palavra está falando? Cada um segundo o dom que ha recebido, ministre-lo a los outros. Se você recebeu o dom, ministre ao outro. Amém. Ensina ao outro. Aleluia. Ajuda o outro. Administre bem o que o Senhor te deu. Quantos dons o Senhor te deu? Administre. Se tem só um, administre bem. Se tem 2 ou 3, administre bem. Porque o Senhor, aleluia, nos dá conforme ao querer dele. O Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, ele dá os dons espirituais conforme a vontade dele. Então, se algum, ou então ministre conforme ao poder de Deus, nosso poder, porque se formos ministrar com o nosso poder, não vamos ser nada. Conforme o poder do Senhor, que está em nós outros, amém? Então, aleluia. Pablo exorta a Timoteo que se alimente de las palavras de la fé e de la santa doutrina. Se alimente de la palavra, coma a palavra. Viva a palavra, testemunhe a palavra, aleluias, porque nós outros somos testemunho vivo para o mundo. Sabia que o mundo mira muito nós outros? Talvez você não imagine, quem é que vai me ver? Quem é que vai me mirar? Não. Sabe por que o diabo está mirando para você? Aleluias. Então, temos que dar testemunho de la palavra. Se você diz que é filho de Deus, se o Senhor diz, você habla, não, eu sou cristiano, recebi Jesus, pero não vive um testemunho vivo com Deus, vive de qualquer maneira, então você não está dando testemunho da palavra, amém? Porque você é a igreja, e a igreja tem que predicar a verdade, amém? Talvez a palavra seja dura, pero é uma palavra, a palavra é assim, a palavra tem que ser pregada como ela é. E vivida como ela é. Então, o Senhor disse que o Espírito Santo ia nos ensinar. E o Espírito Santo nos ensina. Nas buenas e nas malas. Aleluias. O Espírito Santo está ensinando seu povo a caminhar. Jesus disse, Deus sou o caminho, a verdade e a vida. Deus sou a palavra de vida. É tudo Jesus, meus irmãos. Jesus é cristocêntrico. Ele é o cabeça da igreja. Vivemos por Ele, respiramos por Ele. Se morremos é para Ele, se vivemos é para Ele, para a glória dEle. Amém? Nós não vamos fazer nossa vontade, não mais. Porque temos um dono. E esse dono quer de nós outros algo. Que seamos separados, que seamos servos, que dêem um testemunho da palavra, da verdade. Aleluias. Meus irmãos, e nesse tema, temos muita coisa para aprender. Aleluia. Muita coisa vocês vão aprender neste tema. Cada um vai ensinar de uma forma diferente. Pero a palavra continua, porque a palavra é a verdade e vida. Nenhum homem, ninguém pode cambiar o que o Senhor escreveu. Amém? O Senhor mandou que dissessemos em nossas vidas. A igreja foi desenhada para ser coluna e baluarte da verdade. Portanto, deve representar a verdade que Deus ha revelado, a aferrar-se incondicionalmente à palavra de Deus. Esta é uma das razões por las que Pablo ensina a Timoteu e em sua segunda carta a continuar as coisas que aprendeu. Ou seja, na segunda carta, ali Pablo continua a ensinar para Timoteu, a ajudar a igreja a andar em la verdade. É isso que o pastor e os líderes da igreja devem ser.
Ajudar a igreja a andar em la verdade. Caminhar em la verdade. Porque la verdade liberta. Amém? Por isso que temos que conhecer a verdade. Que é a verdade? A palavra de Deus. Aleluia. Tem igreja que não ensina a palavra. E diz que é igreja. Pero não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não é igreja. Porque o Espírito Santo ensina a palavra. E nós outros estamos aqui para aprender a caminhar com a verdade. Então, vamos ler em 2 Timóteo 13:14. Já está aí aberto sua Bíblia? Diga amém e acompanhe. Não perca tempo. Não se quede aí falando com um amigo, nem perdendo tempo com o irmão. Depois que terminar o culto, você pode falar até umas horas. Pero agora temos que estar ligado com o que o Senhor quer falar. Através de sua palavra, não minha, pela do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim: Tem caresco delante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que juzgará a los vivos e a los muertos, em sua manifestação e seu reino. Que prediques a palavra, que inste em a tempo e fora de tempo, redargui, repreende, exorta com toda paciência e doutrina, porque vendrá tempo quando não sofrerão a santa doutrina, senão que, tendo começou leruído, se amontonará maestros conforme as suas próprias concupiscências. 4. Apartarão da verdade el oído e se volverão a las fábulas. Aqui o apóstolo Pablo está alertando para Timoteu, que tenha cuidado, predique a palavra, em tempo e fora de tempo. Não só aqui, em sua casa, em la calle, em sua mente, aí estudando a palavra, pero tu ser sóbrio. E é que ele está falando para Timoteu, ser sóbrio em tudo. Suporta as aflições, hace obra de evangelista e cumpre tu ministério. Aleluia. Ele está ensinando a quem? A Timoteu. E está ensinando a igreja de hoje. Nós outros. Que nós outros temos que predicar o evangelho em tempo e fora de tempo. Não se cansar. Porque virá tempo que a igreja, ele estava falando aqui há quantos anos atrás. Pero a igreja continua. A igreja somos nós outros. Temos que ter cuidado com os ensinamentos de falsa doutrina. Não somente de doutrina, pero de costumes, de coisas que deixam a igreja mais fora, mais lejos desse Senhor. Então, o que é que aqui me chama a atenção no capítulo 4, onde estávamos lendo, que diz assim: Que predique a palavra, que ensine em tempo e fora de tempo, redargue, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor sempre está nos exortando, que sua palavra nos exorta, nos chama para Ele, nos chama para se acercar a Ele. E é necessário, às vezes, uma palavra dura, para que possamos acordar. Porque nesse tempo, no final do tempo que estamos vivendo, a igreja está se esfriando a cada dia, infelizmente. Não tenho palavra para falar de conforto, pero de alerta. A igreja está esfriando espiritualmente. Vocês têm percebido isso? Que no tempo que eu era tica, que ia para a igreja era diferente. Há 40 anos atrás, 50, a igreja era totalmente diferente. A igreja tinha compromisso com a verdade. A igreja caminhava com a verdade. A igreja estava junta. A igreja, quando o pastor chamava, amanhã teremos o culto 7 horas. As pessoas estavam às 7 horas no culto. Hoje não vemos mais isso. Falta de compromisso. Crente que está no muro, arriba do muro, nem de um lado nem do outro. Infelizmente temos que falar isso. Não vemos mais compromisso com a palavra. Não é compromisso com o pastor, não é compromisso com o líder, é com Jesus, é com a palavra. É do lugar onde você está servindo. Você tem que ter compromisso. Você é jovem, você é adulto,
Todos temos o mesmo compromisso com Deus. Amém? A palavra é viva e eficaz. É a palavra. É viva e eficaz. Não erra. É a palavra. Aleluias. Então, Efésios 4:15 diz assim. Tá? Vamos continuar aqui, que também me chamou a atenção. Sabe o que ele habla para Timoteu? Pero tu, o 5, 4:5, ser sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? Wilmer? O que é uma pessoa sóbria? Atento. Quando estiver ensinando. Porque ele é pastor da igreja. Pero tu ser sóbrio em tudo. Suportas as aflições. Hace obra de evangelista. Cumpre tu ministério. Porque Timoteu era evangelista. Então, qual é o ministério que você tem? Ser sóbrio. Ensine. Persista. Persevere. Não desista. Não deixe que o outro roube tua corona. Aleluia. Sabe que Apocalipse diz? Que o diabo pode roubar nossa corona, nossa salvação. Temos que ter cuidado. Meus irmãos, na salvação é coisa séria. Às vezes pensamos que estamos aqui, não, é sério. A decisão que você tomou para estar com Cristo é séria. Seamos mais sóbrios, seamos mais atentos às coisas do Senhor. Aleluia. Efésios 4:15, vamos ver o que aqui diz aqui. Efésios, glorificado, exaltado seja teu nome, Jesus. Vamos para Efésios 4:15. Está falando sobre a unidade do Espírito. Senão que seguindo a verdade em amor, crescamos em tudo em aquele que é a cabeça, isto é, Cristo. Senão que seguimos, aqui tem que ter fé. Vamos caminhar com fé, seguindo a verdade em amor. Que é a verdade, a palavra. Crescamos em tudo, em todo aquele que é a cabeça, isto é, Cristo. De que todo o corpo bem consertado, presta atenção aqui, todo o corpo bem consertado e unido entre si por todas as conjunturas que se ajudam mutuamente, segundo a atividade própria de cada membro, recebe seu crescimento por ir edificando-se em amor. Amém? A unidade do Espírito é, por fé, temos que estar juntos, estamos reunidos, sofrendo as aflições, sofrendo tudo que tem que passar, mas tem que ter paciência, ter fé em la verdade, caminhar em la verdade, porque la verdade nos libertará. Amém? Então, que neste tempo possamos meditar mais em nossa igreja. O que estamos fazendo para que nossa igreja cresça? O que podemos fazer no próximo ano para que essa igreja cresça? Sabe, meus irmãos, o conselho de Pablo, que temos que estar juntos em unidade, que temos que orar mais, viver mais na palavra, ter uma vida com Deus, dar testemunho do amor de Cristo, estar juntos nas buenas e nas malas, aleluias, vivendo a verdade. Conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Aleluias. Então, meus irmãos, em tempos de oposição, especialmente, a igreja tem a oportunidade de encarar o direito de que Pablo habla sobre que a igreja é uma coluna e baluarte da verdade. Paulo falou com certeza, revelação do Espírito Santo para a igreja de hoje. Então, temos que escutar a palavra, viver a palavra, não somente ser ouvinte, mas praticante da palavra. Amém? E o Espírito Santo diz às igrejas: aquele que tem ouído, oiga, que o Espírito abre nas igrejas. Oiga,
abra seu ouvido, ser praticante da palavra. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Vamos orar então. A advertência é esta: viver em unidade em Cristo Jesus. E estar junto. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pedir ao Senhor que abra nosso entendimento. Que nos dê gana de estar em sua casa de oração. Que podamos, meus irmãos, ajudar mutuamente um ao outro. Que podemos ser, aleluias, companheiro de oração. Que podamos estar buscando mais a Deus, nos bons momentos e no malo, em todo o tempo. Glorificado e seja exaltado o teu nome, Senhor. Graças, Senhor. A tua palavra nos anima, nos conforta, Senhor. Graças porque o Senhor deu, aleluia, na promessa de que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja desse Senhor. Aleluia. E diabo quer cerrar tua igreja, Senhor. Quer cerrar as portas, Senhor. Mas a poder em tu nome, Jesus. Porque nós outros somos igreja tua, Senhor. Temos o Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Fomos selados pelo Espírito Santo da verdade que liberta, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estar contigo, Senhor, todo o tempo, nos acercar mais a ti, Senhor. Ajuda a tua igreja, Senhor, aleluia, a ser forte em ti, em Cristo Jesus, de mirar para ti, Senhor, porque tu és o cabeça da igreja, aleluia, glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a permanecer fiel até o fim, nos dê força, Senhor, glorificado, exaltado seja o teu nome, Rei. E ajuda-nos, Senhor, aleluia, a ser fiel até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim receberão, aleluia, aleluia, a corona da vida. Ajuda-nos, Senhor, porque estamos nesta promessa de ser vencedor em Cristo Jesus. Muitas graças te damos, Padre Santo. Muitas graças te damos. E bendiga, Senhor, meus irmãos, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças. Te damos graças, Senhor.